Você não precisa de pré-treino. O que você precisa entender é quais são os ingredientes que tem no pré-treino e quais são as concentrações que você precisa utilizar. Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e hoje vamos conversar justamente sobre isso. E o que vai ser os suplementos pré-treino com múltiplos ingredientes? Quais são os riscos e quais são os benefícios de utilizar esse tipo de suplementação? Nesse sentido, gente, vamos primeiro entender quais são os ingredientes que tem no suplemento pré-treino. A grande maioria deles apresenta cafeína, aminoácidos de cadeia ramificada, nitratos, creatina, beta-alanina, dentre diversos outros ingredientes. Agora, uma coisa é fato: o ingrediente que mais tem resposta do ponto de vista científico, do ponto de vista ergogênico, é a cafeína. Por que isso? Porque a cafeína ela é rapidamente absorvida, ela tem um pico que gira em torno de 60 minutos. E a cafeína vai gerar melhora da cognição daquele indivíduo que estiver tomando, inclusive melhora o desempenho em exercícios de resistência, força e potência. Mas para que isso ocorra, a concentração tem que ser obedecida. E a concentração tem que gerar em torno de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal. Alguns outros componentes podem ser, por exemplo, a taurina, que é o ácido sulfônico. Ele tem uma função antioxidante, metabólica e ergogênica quando utilizado como pré-treino. Mas para que ele funcione, é preciso que haja uma ingestão aguda de 1,5 gramas de taurina, e se isto ocorrer, vai se apresentar, então, uma melhora da resistência muscular. Um outro tipo de ingrediente que tem no pré-treino são os nitratos. Os nitratos são os agentes de óxido nítrico. A função dele é aumentar este fluxo sanguíneo que vai ser dado para essa musculatura que está ativa. Mas para que ocorra essa resposta, é necessário que tenha doses de 300 miligramas ou mais. Se isso ocorrer, parece que vai haver melhoras na resistência aguda, no desempenho em exercícios de alta intensidade. Também podemos encontrar a famosa creatina. Só que aqui nós temos um problema. A gente sabe que a creatina, ela apresenta algum tipo de resposta do ponto de vista de desempenho em exercícios de alta intensidade. Mas para que a creatina funcione, é necessário que se faça um período de saturação. E esse período de saturação dura em torno de 7 dias, onde é necessário fazer uma utilização de pelo menos 20 gramas por dia de creatina, e depois, então, pode-se diminuir essa ingesta para em torno de 3 a 5 gramas por dia. A mesma coisa vai acontecer com a beta-alanina. A beta-alanina é um precursor da carnosina que funciona como um tampão intramuscular, mas da mesma forma como a creatina, é necessário que haja um consumo de 4 a 6 gramas de beta-alanina por dia, e este consumo, esse período, precisa ser de pelo menos 2 semanas. Então, se isso ocorrer, vai haver uma melhora no desempenho e exercícios de alta intensidade. Nesse sentido, gente, o que precisa ser entendido por todos é de que muitas vezes as pessoas vão tomar o pré-treino antes do treino e treina em torno de 3, 2, 4 vezes por semana. Não vai funcionar. Principalmente quando a gente está falando dessa utilização dessa creatina que está dentro do pré-treino, ou até mesmo da beta-alanina que está dentro do pré-treino. Agora, uma coisa é fato: nós não precisamos nos preocupar do ponto de vista de segurança. Por que não? Porque os pré-treinos parecem seguros. Não geram risco para a frequência cardíaca, para a pressão arterial e também para marcadores hematológicos. Ou seja, os estudos têm demonstrado poucos efeitos adversos, mas tem um detalhe: os efeitos sobre estes pré-treinos têm duração de 8 semanas ou menos. Não se sabe o que isto pode gerar a longo prazo. Sendo assim, precisamos entender que a utilização de pré-treino com múltiplos ingredientes, quais são os efeitos agudos que eles vão causar?
Pouco efeito. Pouco efeito na força muscular, na resistência muscular e na força explosiva. Ah, mas e do ponto de vista crônico? Também pouco efeito. Pouco efeito na força máxima, na resistência muscular e na força muscular. Você já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso? Ou você toma pré-treino? Então, faz o seguinte, escreve aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre pré-treino. E mais do que isso, agora vem um problema um pouquinho mais sério. Quando a gente fala de pré-treino, existem algumas marcas que nos preocupam bastante, porque algumas marcas vão apresentar na sua composição contaminantes como metais pesados, se insere muitas vezes estimulantes potentes para que realmente haja uma função e a pessoa continue comprando esse suplemento. E, inclusive, muitos ingredientes são proibidos. Desta forma, vem aquela famosa dica que diz: leia o rótulo. Toda vez que você pretende tomar algo para melhorar a sua capacidade, leia o rótulo. Ok? Então eu fico por aqui com mais esta aula, onde conversamos um pouquinho sobre esses suplementos pré-treino. Eu vou deixar aqui embaixo o itemzinho para que você possa se inscrever no canal. Aproveita lá e clica no sininho para que toda vez que eu criar um novo vídeo, você receba lá a informação. E vou deixar aqui no cantinho a sugestão de um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Fica um grande abraço e até breve.